amigos. Quer que eu fale daqui ou daqui? Ah, então. Por causa da filmagem e do som. Queridos amigos, é com uma alegria imensa que nós comparecemos pela primeira vez a Chicago, trazendo um pouco do açaí da Amazônia e trazendo a alegria que nos contagia por compartilharmos de uma doutrina veneranda, capaz de poder fazer grandes diferenças existenciais nas nossas vidas. E se eu demorei 10 anos, eu espero demorar muito menos agora. Promessa de... Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento, a nutrir a escuridão da noite insondável e fria, dia a dia, e no seu longo itinerário, alcançar o pó, a fonte, a flor, de horizonte a horizonte, todas as vezes que se fizer necessário. Perdão que se revele na brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Perdão que se traduza na humildade da rosa, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém. E a alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é importante perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. O que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória que aspiras na luta transitória, é mais do que importante e essencial que te esqueças por fim de todo mal. E em tudo no bem a que te dês, Deus espera que tu ajudes, abençoes, seguindo e servindo, perdoando outra vez. É a cantiga do perdão do espírito Maria Dolores, essa notável poetisa de Feira de Santana, Baiana, através de Francisco Cândido Xavier, nos introduzindo nesta noite, nessa temática que parece tão lugar comum, mas tão desafiadora, tão desafiadora. E eu fico me perguntando quanto nós estamos comprometidos com essa dinâmica que nos concita ao exercício do perdão. E talvez se pudéssemos ter um perdonômetro, pudéssemos fazer uma avaliação do quanto é a nossa capacidade de perdoar. Mas como não temos esse instrumento que pudesse avaliar a nossa estrutura de amor capaz de vibrar nessa dimensão do perdão, eu proporia uma questão à guisa de reflexão silenciosa. Se você fosse o juiz e se te fosse capaz de arbitrar sobre uma violência, que sentença tu estabelecerias para essa pessoa que na condição da função paternal, parental paternal, violasse o seu próprio filho, a sua própria filha? Uma violência desse teor, uma violência com requintes de crueldade, qual a sentença você estabeleceria
que violou a sua própria filha. O que você faria? Se num dado momento você ocupasse o lugar de um juiz e vestisse uma toga e fosse chamado a representar a sociedade diante de um evento como esse? Mas imaginemos uma outra situação. Essa vocês ficam pensando. Uma situação mais corriqueira, ou mais comum, nada obstante não seja tão divulgada. Uma mulher vê um homem e se apaixona à primeira vista por ele em regime de reciprocidade, numa festa. Eles ficam naquela festa, com uma linguagem que não é essa do ficar de hoje, mas ele estava noivo. E ele ficou tão encantado por aquela mulher que ele abandonou o compromisso de noivado para iniciar um relacionamento de namoro com ela. A deixou em casa às proximidades de 6 horas, porque era uma festa carnavalesca, e logo um pouco antes das 8 ele já estava de volta. Tal era o estado de frenesi em que ele se viu quando reencontrou ou encontrou aquela moça. Não precisa dizer que o relacionamento correu tão célere que eles agendaram um casamento e vibravam os dois numa só sintonia de amorosidade. Quando se deu o casamento e se seguiu as núpcias, eles viajaram para ter o primeiro relacionamento sexual porque ela era virgem, num tempo em que havia virgindade. E aí eles viveram a experiência das núpcias e aquilo que deveria ser uma lua de mel, talvez pudesse ser de fel, porque não houve comunhão sexual propriamente dita. É natural principiar no relacionamento sexual, mesmo com uma pessoa que você ama, para o espírito feminino, na sua sensibilidade, talvez represente uma dificuldade a mais. Quando voltaram, no entanto, o relacionamento não se estabeleceu. Veio o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro semestre, o primeiro ano, e nada. E não havia desconforto no casal. Ela é como se estivesse tudo bem, e ele é como se estivesse tudo bem. Aí veio o primeiro mês do segundo ano, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o primeiro semestre, o segundo semestre. O segundo ano se completou e nada de relacionamento sexual, muito embora o casal vibrasse na mesma sintonia de amorosidade recíproca. Ele não cobrava dela, porque a dificuldade, a resistência era ela que apresentava, nem ela se sentia culpada por não estabelecer a interação sexual própria de um casal e, sobretudo, de um casal recém-casado. Veio o terceiro ano, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o primeiro semestre, o segundo semestre, nada. Veio o quarto ano e nada. Se você fosse ele, o que você faria? E se você fosse ela, você estaria incomodada? Ele católico, fiel à sua fé, monogâmico, sem experiências de natureza extraconjugal, vivenciando um relacionamento que não perdeu o tônus da amorosidade em regime de reciprocidade, e depois de 4 anos veio o primeiro relacionamento sexual. E veio um filho. E depois do primeiro relacionamento sexual, não aconteceu aquilo que era previsível, que a relação pudesse se estabelecer com certa regularidade. Ficou tipo como é nos Estados Unidos, tem estação aqui. Primavera, verão, outono, inverno, parece que era um inferno. A relação não se regularizou para um casal tão jovem. Veio o segundo filho e a dinâmica sexual permaneceu a mesma, espaçadamente. E lá, quando completou em torno de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, em torno desse tempo, ela se incomodou. Foi ao ginecologista e tudo normal. Fez os exames, tudo normal. E ela decidiu então, em função de tudo estar normal fisicamente, procurar a ajuda psicoterapêutica. E
foi ao meu encontro para que eu pudesse ajudá-la na perspectiva de buscar uma ajuda de natureza regressiva, porque ela era reencarnacionista, ele não. E quando ela disse isso para ele, ele obteve um comportamento estranho. Ele disse para ela que ela não deveria buscar a regressão de memória. E se opôs. E ela disse que iria. E ele tentou dissuadi-la, mostrando que estava tudo bem. Para ele não tinha problema. Mas ela disse que para ela não estava bem, ela estava incomodada. Porque o relacionamento, a despeito do amor que continuava, ele não conseguia trazer a gratificação de normalidade de um casal para ela nesse momento. Se antes não se incomodava, agora estava se incomodando. E assim ela fez. Nós fizemos uma avaliação psicoterapêutica, anamnese, começamos algumas sessões e vimos efetivamente que não tinha nada que pudesse justificar aquela resistência, aquele bloqueio, aquele impedimento para uma naturalidade em termos de um relacionamento sexual. Nada. Vasculhamos de ponta a ponta e nada. Então decidimos fazer uma intervenção de natureza regressiva num dia em que ele, mais uma vez, opondo resistência, tentava fazer com que ela declinasse de continuar o atendimento psicoterapêutico. E na primeira regressão ela foi para uma experiência na qual ela estava no berço e o padrasto a lhe bulinava com os dedos. E à medida que ela foi crescendo, ele foi não só bulinando, mas ele começou a usá-la sexualmente de forma veraz, de fato, ao ponto de depois consumar a conjunção carnal e aquela relação que ficava no anonimato, porque ela não contava para a mãe, até quando ela completou de 10 para 11 anos, onde ela fez uma parada cardiorrespiratória e saiu do corpo desencarnando. Via-se fora do corpo, aquele homem muito corpulento, que a manipulava durante todo aquele período, e viu ele no estado alucinatório, em uma crise de perplexidade, porque a enteada falecera. Ela reconheceu que era o esposo da vida atual. Nós fizemos a intervenção de natureza a elaborar o conteúdo, e ela foi para casa. E quando ela foi para casa e ela chegou, ele estava no pátio, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando ela chegou, ele olhou para ela e disse: eu estive na sua regressão? Ela disse: mais ou menos, mais ou menos. Entrou. Porque do ponto de vista regressivo, você não partilha com o outro que você vive, porque é a sua terapia. Mas naquela circunstância, ela não se deu conta dessa necessidade de resguardar-se. Disse isso, então ficou o mais. E o menos tinha mais. Então ele ficou grudado no mais. Na sessão que se seguiu, ela me trouxe isso que eu estou narrando para vocês. Quando ela estava deitada naquela noite, ela viu uma movimentação na cama, olhou, ele estava com a mão na cabeça, olhando para ela e disse: eu lhe estuprei? Ela disse: sim, você me estuprou. Eu lhe estuprei desde criança? Sim, você me estuprou desde criança. E ela me disse: doutor Alberto, como é que ele fez 3 perguntas sendo católico e não acreditando na reencarnação? Além de não querer que eu fizesse a regressão, ele pergunta se eu estava na regressão, se ele me estuprou e se ele me estuprou desde pequena. O criminoso sempre volta ao local do crime, diz os operadores do direito. E a reencarnação nos dá a medida certa de que a gente reencontra sempre os resultados das nossas ações. De que nós somos livres para fazer uma semeadura, mas é inevitável as consequências de que nós não temos controle sobre ela, salvo se fizermos novas semeaduras em sentido oposto. É lógico que eu trouxe aqui 2 lances. A psicoterapia seguiu e não há ninguém inocente no mundo perante a justiça cósmica. Havia outros dramas envolvendo aquela dupla que se encontrou nessa existência atual para um reajuste justo. O amor à primeira vista era o amor de muitas vistas. E o procedimento cavalheiresco dele, silencioso, educado, sem nunca forçá-la sexualmente,
demonstrava que não só o amor estava presente, tinha muita culpa. Tinha a necessidade de resgatar. E ele o fez isso de forma integral e integramente durante 10 anos, quando ela começou a se incomodar. E é curioso que ela começou a se incomodar quando cumpriu o tempo que ela desencarnou na outra vida. É lógico que tinha outros conteúdos, porque ninguém sofre uma violência sexual de forma casual. Há sempre uma motivação, mesmo sendo uma criança. E se não compreendermos a reencarnação, é muito difícil nós podermos esquadrinhar situações de violência e outras crueldades que nos alcançam no cotidiano. Essa situação que eu trouxe é uma situação dramática. Ela é episódica, pontual, mas ela pode nos alcançar. Noutros coloridos, noutras áreas da vida, todos nós podemos enfrentar uma traição, um abandono, uma calúnia. Podemos ser vítima de uma agressão física. Podemos enfrentar situações dramáticas, que a gente pensa que só acontece no filme ou no noticiário que a gente consulta através das leituras da televisão ou da internet. O perdão é uma necessidade tão vital e tão diária que Jesus colocou incluso no Pai Nosso. Nessa oração que a cristandade tomou como oração dominical. Nessa construção de como se deveria falar com Deus que Jesus fez no monte, quando nos ensinou como é que se faz um diálogo com o divino. E do mesmo jeito que ele colocou o pão nosso, ele colocou lá o perdão. Porque o perdão é uma demanda que nos envolve diariamente. É tão diária quanto o alimento que você tem que comer todos os dias. E se o pão atende o corpo, o perdão atende a alma. E eu duvido que hoje você não tenha tido necessidade de perdoar alguém. Não uma crueldade. Mas todos nós experimentamos demandas diariamente, em que precisamos articular a arte de poder ser indulgente, de poder ceder, de poder desculpar, que é o perdãozinho, o perdão, salário mínimo, como a gente costuma dizer. Que são pequenos ensaios. Mas o perdão, às vezes, ele ganha a necessidade, antes que alcance esse clímax com que eu introduzi a minha fala, ele alcança instâncias que dão a dimensão, sem termos o perdonômetro, de onde é que a gente está em relação à capacidade de amar. Porque o perdão é filho do amor. Perdoar. Etimologicamente, doar inteiramente. Fazer um circuito fechado. Como quem faz um pernoite, passa uma noite inteira. Como quem faz um percorrido na cidade. Ou seja, faz o movimento por inteiro, começo, meio e fim. O perdão é um exercício de doação, é uma manifestação da capacidade de amar, que envolve um tempo para que você possa concluí-lo. Você pode concluir em alguns segundos. Se alguém entra e vai procurar uma cadeira e pisa no seu dedo do pé, você perdoa. A pessoa desculpe. E você, pois não, desculpada, a pessoa senta. Demorou quantos segundos isso? 3, 4 segundos. Mas se a sua unha estava pintada hoje, 3 segundos não são suficientes. Você vai ficar contabilizando o esforço, o tempo, os dólares que você gastou para pintar a unha. Vai dar uma olhadela para ele, vai ver que esgarçou o esmalte. Lascou o esmalte. E a pessoa vai perceber isso. Porque a arte de perdoar, ela não envolve a palavra. A palavra é apenas a vestimenta externa. Ela fundamentalmente envolve a energia que rola. A pessoa senta, pediu desculpa, você desculpou, mas fez uma cara e não olha para a pessoa e fica... Mas a respiração sua, não só a energia, mas a respiração mudou. Então, 5 segundos, 3 segundos não são suficientes.
Talvez até 10 minutos da palestra você vai ficar ainda fazendo essa contabilização, olhando a pessoa que pisou, poxa, mas ele pisou, ele tem óculos, vê mais do que os outros, como é que ele pisou? Você vai fazer um diálogo interno, vai perder o fio da meada da palestra no início, e durante 10 minutos talvez você elabore o perdão. Mas se a unha estiver encravada, 5 segundos é pouco, 10 não é suficiente. E talvez quando você chega em casa com a unha latejante, você já está lembrando daquele desgraçado, aquela cegueta que pisou no meu pé, e você está falando para fora, as palavras que você usa estão falando para fora. Você está com raiva. E talvez você seja capaz até de sonhar com essa unha, de que alguém veio, amputou o seu pé, porque nós sonhamos, damos uma dimensão simbólica no sonho, que fala da nossa realidade cotidiana. A maior parte dos nossos sonhos são sonhos relacionados ao nosso cotidiano. E quando você acordar no dia seguinte, você diz, mas puxa, eu tenho dedo, tenho unha, que bom. Vou perdoar, e ora, e conclui o perdão. Você precisa de um dia para perdoar. Então, dependendo do que acontece conosco, você vai precisar mobilizar uma carga de amor, que pode ser por 3 segundos, dependendo do que foi, dependendo da tua capacidade de perdoar e da tua escolha na mobilização da vontade. Tu pode precisar de 5 segundos, 10 minutos, 5 dias, 5 semanas, 5 anos, ou 5 vidas. Como André Luiz propõe no livro No Mundo Maior. Comprometimentos de milênio. Perdão que não foi dissolvido. A dor foi tão grande que você não consegue dissolvi-la numa vida só. Pela tua insuficiência da capacidade de amar, por escolha para não mobilizar essa capacidade, pela intensidade da gravidade do evento, juntando esses elementos, você pode ficar paralisado anos. Anos. Congelado na estrada do perdão, sem conseguir desenvolver o perdão, ou precisando de anos ou de milênio para concluir. Então é de bom tom que a gente possa ficar bem atento para o lugar onde é que a gente está. Porque a gente não sabe a que hora chega a prova, a promissória. Porque se a gente vai muito bem nessa vida, a gente não sabe que surge logo mais. Nós não sabemos. E às vezes não é conosco, é com a pessoa que a gente mais ama. Quando a pessoa que a gente mais ama é lesada gravemente, às vezes a pessoa perdoa. Mas a mãe, o pai, o irmão, o marido, a esposa, diz, não, eu vou para o inferno, mas eu vou fazer justiça. E vai para o inferno, porque não quer fazer justiça. Quer ser justiceiro. Quer articular a justiça ao seu modo. E sem considerar a capacidade de amar ou de perdoar. É lógico que nós não conseguimos perdoar prontamente uma situação muito grave. E quando a gente faz, é fake. É só pose. É mais justo e mais coerente que a gente assuma. Se um amigo diz uma palavra para você ferina e te alcança e machucou você, é mais honesto você dizer, eu estou chateado com você. Como disse uma amiga lá de Belém, do Brasil, uma das diretoras de uma federativa, que o companheiro a agrediu, ela se sentiu agredida e disse, você não me dirige a palavra durante um dia. E ele, como o rapaz é militar, ele ficou um dia sem me dirigir a palavra. E ela me contando, Alberto, achei interessante que ele obedeceu. Eu digo, mas ele tinha que obedecer, ele é um militar obedece. Você hierarquicamente está acima dele dentro da organização, daquela diretoria. Ele ficou um dia, depois de um dia ela chamou e conversou com ele. E limparam. Então, é melhor fazer isso do que você se vingar. Fazer de conta que está tudo bem e ficar embuchado. Você dizer para o outro, não foi legal, não estou bem, me dá um tempo, eu preciso de uns minutos. O esposo, a esposa vive isso muito comumente. Ele vem cheio de mágoas, ou ela, do trabalho. Quando chega em casa, ela quer conversar. Ele quer
vomitar a raiva que ele tem do trabalho pelo que ele experimentou naquele dia. E ela diz, meu bem, você não quer conversar comigo? Ele disse, não, mas por favor, eu sou sua esposa. E ele diz, mas eu não quero. E ela insiste, eu sou sua esposa ou não sou? Ele disse, era, porque agora eu já vou sair, já vou embora e já sai. Impulso, naquele dia, ele pode até dormir fora de casa, ou pode voltar mais tarde. E às vezes ele volta com alguns aditivos que não deveria ter usado. Ou às vezes ele chega e deposita toda a agressividade que ele trouxe do chefe na esposa. Aliás, isso é muito comum. Nós transformamos o parceiro ou a parceira numa caixa de lixo. A gente vai e joga tudo que não presta no dia, quando a gente deveria dizer, meu bem, hoje o dia foi muito ruim. Eu queria um tanto de silêncio para ele ou para ela. E você vai para o quarto, toma um banho, fica lá, ora, respira, escreve, usa um tempo para elaborar e depois vai e partilha. Chegar e partilhar algo que foi muito ruim e você partilha de qualquer jeito. E se você está muito mal no trabalho e você partilha todos os dias que você chega, você partilha, e o outro vai num dado momento, o relacionamento começa a esgarçar. Porque você transformou a relação de conjugalidade não numa partilha de cumplicidade de casal. Você transformou o outro no depositário de tudo aquilo que você tem que descarregar. Tomemos muito cuidado com isso. É muito legal partilhar, mas não podemos obrigar ninguém a fazê-lo e nem obrigar ninguém a ouvir, a experimentar todo o meu desconforto colocando sobre o outro. Então veja que eu estou trazendo alguns lances que é do cotidiano e a gente já vai identificando que o perdão está no cotidiano, está no dia a dia. E dependendo da circunstância, a gente é mobilizado mais ou menos para levantar uma dose de amor que jaz no nosso coração, mas que não está em dia. E que você precisa acionar e trazê-la para o nível capaz de poder sobrepor-se, transpor um obstáculo qual um rio que encontra uma barreira. Você precisa de um tempo para o rio ir ganhando de nível para, por fim, ele sobrepor-se ali, aquele obstáculo que está se colocando como sendo algo que impeça a fluidez da água. Assim é o amor. Às vezes, as nossas relações congelam ou ficam obliteradas e a gente fica estagnado. E quando isso acontecer, significa dizer que a gente precisa treinar, exercitar, dia após dia, para conseguir fazer o trespasse de uma situação que nos está imobilizando. Por isso que o perdão é algo que precisa comparecer no cotidiano com esse olhar, a fim de que possamos sermos seres humanos capazes de poder caminharmos para um caminho de transcendência e de angelitude. Como propõe Joana de Ângeles, ser humano antes de ser anjo. Ninguém consegue ser anjo sem antes ser humano. Nós não conseguimos ser humano. Às vezes nós estamos mais para os instintos, para o brutamonte, para a agressividade desmedida, mais para o animal do que para o transcendente, para o espiritual. Então é bom a gente saber onde a gente está, para saber qual é que vai ser o nosso manejo, porque alguns comportamentos nossos, eles colocam em risco a nossa vida ou a vida do outro. No trânsito, porque alguém bateu, por exemplo, no retrovisor, ou em casa, quando chegou uma visita desconfortável na posição da mãe do outro, a sogra, e que intervém na relação, e que quer rearrumar a sua casa, e quer redecorar a sua casa, e diz, não, isso não está certo, e vai mexendo. E você precisa, porque você está lidando com uma encrenca, e alguém está no meio de dois polos de amor. A mãe, que está colocada na posição de sogra, e o esposo ou a esposa. É alguém Cristo que fica puxado de um lado para o outro. Se você não tiver um bom manejo, cuidado. Lidar com mãe é muito complicado, porque mãe ama muito. E como ama muito, ela acha que ninguém ama mais do que ela. E ela esquece que o filho cresceu e tem independência, autonomia, a filha. E se o filho cresceu e ganhou certa autonomia,
e casou, ela quer achar que o filho precisa ser tratado tão bem quanto ela tratou, ou que ninguém é capaz de fazê-lo como ela fazia. Então ela vai querer mexer até no feijão. Não, você não está fazendo feijão como meu filho gosta. Você imagina isso para uma outra mulher? Por isso costuma-se dizer que sogra, a gente não dá nem a chinela, nem a mala. Porque a chinela é o cotidiano, e a mala significa dizer que ela vai chegar e vai ficar muito tempo. Tem que manter uma distância regular para poder fazer o manejo. É lógico que tem sogras que se transformam em mães dos seus genros e noras. Mas no dia a dia, mãe é sempre problemático. Porque, trabalhando em psicoterapia, a maioria das pessoas que chegam falam mais da mãe do que de si mesmo. Parece que é a mãe que está fazendo terapia, não é a pessoa. Porque mãe é umbilical, é de entranhas, é relação de entranhas. Então as maiores encrencas no relacionamento do perdão estão relacionadas à constelação familiar. Porque são as pessoas com quem você cria vínculo. Se alguém passa na rua e xinga você, xingou. É aquele segundo de momento que você pode ficar chateado. Mas se um familiar passar você para trás, se alguém te desrespeitar, na posição de um filho, de um irmão, se alguém gritar com você num lance familiar doméstico do cotidiano, usando de uma expressão que não faz parte do repertório familiar, uma palavra de baixo calão, agressiva, aquilo às vezes gera uma fratura na relação. Mas é inevitável que isso possa acontecer. Porque as famílias são assim. As relações íntimas são assim. Quanto mais íntimo, maior é a demanda de competência. Quanto mais distante, mais pose a gente pode fazer, mais verniz a gente pode usar, mais distância de proteção a gente assegura. Por isso que, socialmente, nós somos amados muito facilmente. Mas você quer saber se uma pessoa vale, vá para a intimidade. Vá conviver com ela. Comer 1 quilo de sal. Não chega a 1 quilo de sal, é claro. 1 quilo de sal é muito. Menos, porque o sal não precisa ser tanto, né? E dura muito. Conviver com alguém significa dizer ativar em você os seus pontos cegos. O problema não é o outro, o problema é a gente. Que o outro ativa. O outro toca nas nossas unhas encravadas. Porque se você não tiver unha encravada, você pode ver, você bate o dedo e nem se dá conta, mas se você tiver uma unha encravada, diz, puxa, parece que o pessoal adivinha que tem unha encravada. Não é que o pessoal adivinha, é que você bate o dedo, encosta o dedo, as pessoas encostam, não necessariamente não pisar, elas encostam e você não sente nada, porque você não tem dor ali está tudo bem. Mas se você tiver ruim, qualquer coisa que encosta você identifica. A alma é assim. Onde está encravada a tua alma, qualquer coisa que encosta. Fulano me olhou de um jeito. Não sei por que fulano me olha de cima para baixo. Ele olha porque ele é baixo, então ele levanta. Ou então porque ele é muito alto, ele olha assim, de cima para baixo. O baixo levanta o queixo, o outro olha de cima para baixo. O Paulo Maluf faz assim, e o gigante olha de cima para baixo. Isso é da estratégia biótipo da pessoa e do seu gestual. Mas quem tem vulnerabilidades, por que fulano levantou o queixo para mim? Ou por que ele me olhou de cima para baixo? A gente pode achar isso uma banalidade, mas as maiores dificuldades nossas no campo do perdão não são as ocorrências dramáticas, são as ocorrências do cotidiano. São elas que nos afastam, nos distanciam, fazem-nos romper o dia a dia, fazem-nos arranhar-nos uns aos outros, e fazem-nos distanciar e criar verdadeiros fossos dentro das relações que não nos permite um tráfego suave e adequado. Por isso que perdoar, Allan Kardec propõe com muita propriedade 3 passozinhos que são sincrônicos, sinfônicos e simultâneos. Dá-se conta,
cabeça, cair em si. Expiar é o campo da emoção onde você sente um desconforto. E reparar, que significa as mãos. O perdão se dá sempre em 3 níveis. A velocidade com que você faz isso depende da encrenca, depende da tua capacidade de amar e da tua escolha e da tua vontade mobilizada. Tudo passa, você compreende, sente e faz. Repara, refaz. Essa atitude, portanto, a gente tem que treinar no dia a dia e resolver cada encrenca de cada dia, preferencialmente. Não estoque encrenca. Porque quando você estoca encrenca, você está deixando de cuidar da unha encravada, do ponto vulnerável da alma. Trate, avance. Não retarde a possibilidade de limpar com o outro. Você pode escolher o melhor momento, e deve escolher o melhor momento. E o melhor momento, sabe qual é? É o momento que você e o outro estão melhores. Não converse no calor de uma dor. Não tente tratar um assunto quando você está com cabeça quente, porque quando a gente está com cabeça quente, a gente pega fogo. E às vezes a gente incinera o outro no fogaréu. Então, resolva a sua encrenca quando ela surgir da forma mais ecológica possível. Mas não deixe passar muito tempo e não esconda de você mesmo. É melhor ter o inimigo pela frente do que ter o inimigo às costas. E o pior inimigo não é o outro, é a tua encrenca. Porque é ela que vai fazer você tombar. Uma vez eu recebi um telefonema 1h30 para as 2 da manhã. Era uma jovem, pelo tom de voz. Ela se perguntou, será eu? Disse que era, tudo bem. Ela disse assim, eu queria te pedir perdão porque eu te machuquei. Eu disse, foi? Foi. Como assim? Não, eu magoei você e eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Eu digo, mas eu não estou sabendo dessa mágoa, dessa encrenca que você está dizendo aí. Ela disse, não, magoei você sim. Aí eu comecei a passar naqueles dias, porque o dia sempre acontece um evento que você pode ficar chateado, ou então você pode achar que o outro ficou achando que você ficou chateado, você nem ficou. Você nem prestou atenção, mas o outro acha, no seu delírio, cria uma narrativa de que ele magoou você nem se deu conta. Eu fiz assim um apanhadozinho, escaneei, nada. Eu disse, você me conhece da onde? Aí disse, do movimento espírita? Eu disse, sou espírita. Ah, sim. Aí eu disse assim, olha, eu não posso desculpar você porque eu não estou nem lembrando. Onde foi? Foi no centro. Foi no centro. Eu não estou lembrando disso. Eu disse, quanto foi? Ela disse, faz 1 ano e meio. Há 2 dias atrás, eu não sei nem o que eu comi. 1 ano e meio, telefonar 1h30 para pedir perdão, magoa. Aí ela queria que eu perdoasse, eu digo, minha querida, eu nem lembro, como é que eu vou perdoar você? Aí ela começou a ficar magoada porque eu não lembrava. E eu magoado com ela porque ela me acordou por uma bobagem, para mim, que fui acordado 1h30 para 2 horas da manhã, com uma escolha de alguém que guarda 1 ano e meio, deve ter sido uma coisa banal. E aí ela começou a ficar assim com a voz meio mole, meio murcha, decepcionada, porque eu dizia que não podia perdoar. Aí ela insistiu, eu disse, então tá bom, perdoou. Se ela só perdoar, ela perdoou. Mas que eu não lembro mesmo. Aí ela disse, sabe aquela coisa melancólica que está morrendo, mas não morre? Não deixe passar muito tempo. Chega em casa, passa uma mensagem, lança um torpedo. Fui mal. Não foi legal hoje. Com seu colega de trabalho, no centro espírita, com alguém que você se relaciona, com o filho que foi para a escola, ou com você que foi para o trabalho. Aí você passa uma mensagem e diz, puxa, não foi legal. Essa palavra não entrou bem, eu aumentei o tom de voz mais do que devia. Isso que eu disse foi por raiva e não era de você, era uma raiva de alguém que eu joguei em você, porque a gente sempre faz isso, né? A gente não briga no trabalho porque vai ser despedido. Aí a gente vem, traz, joga em quem? Na esposa. Depositária das nossas encrencas. Ela, como não tem energia para reagir,
que é que ela faz? Ou para tentar acomodar, ao invés dela tratar a questão, ela desforra no filho. E o filho desforra em quem? No cachorro. E o cachorro late. E o chefe que mora na cercania não consegue dormir. Há um circuito daquilo que eu faço para alguém volta para mim. Eu preciso interromper o circuito das mágoas e dos rancores que vão tomando dimensões de terceirização. Nós adoramos terceirizar mágoa e rancor. A gente terceiriza logo botando no obsessor. Não, foi o obsessor. E não é o nosso obsessor, o obsessor do outro. O obsessor do outro me pegou. Porque o nosso é depreciar, dizer que você tem um obsessor. O obsessor do meu esposo me pegou e fez, eu disse umas coisas para ele. Você está culpado. Ao invés de você, poxa, eu fui mal e tudo, você botou a culpa fora, não pode botar no esposo porque o esposo estava com a razão, ou a esposa, aí você coloca no obsessor do parceiro, da parceira. Veja como é legal. Você arrumou, mas dentro de você isso não está bem arrumado. Você fez um jogo psicológico para se ver livre da encrenca, mas você está enrolado, você não está bem, não. Então, dar-se conta e fazer um movimento, sentir o desconforto e sair para a reparação, é aquilo que Paulo diz em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, que vocês depois podem consultar, quando fala da culpa. Culpa significa apenas um falso movimento da alma que não consegue se colocar adequadamente diante das leis divinas, que sempre se posicionam numa perspectiva de harmonia envolvendo o belo, e sem a sonoplastia que eu contratei. A harmonia que envolve o belo e o bom. Todas as vezes que a gente rompe com esse movimento, nós sentimos um desconforto. E esse desconforto é para a gente desgostar daquele movimento que a gente fez, daquela escolha que a gente fez, para a gente voltar para o normal. É assim, eu digo assim, pare de respirar. Aí você para de respirar. Depois de 2 minutos você começa a sentir um desconforto. O que é desconforto? É você respirar. Porque parar de respirar está fora da lei da natureza, que é a respiração, a oxigenação do cérebro. Se você passar 5 minutos, você pode fazer uma lipotímia, pode ter um desmaio. Então, quando você se afasta da lei divina, você sente desconforto, que a gente chama de dor. Se você insiste, essa dor fica doída. Se você insiste, essa dor paralisa você com o sofrimento. Qual é a finalidade da dor? Trazer você para respirar, para observar as leis de amor e ficar na boa. Isso chama-se amor. Isso é um jogo de amor e dor. Toda dor é um convite para você voltar para a experiência amorosa. Então, a culpa, o Espiritismo não trabalha com culpa assim. É lógico que tem uma culpa relativamente saudável. Porque não ter culpa é o psicopata que mata a mãe, está tudo bem, fica rindo, fica vendo televisão e tudo. Não, eu cortei ela em pedaços, mas tudo bem, ela está aí. Ela sua mãe era minha mãe, era minha mãe. É o psicopata. Ele está desconectado a tal ponto que ele não sente culpa. Ele pode cometer a maior atrocidade e não sente culpa. O Espiritismo trabalha com uma experiência que envolve você numa perspectiva de dar-se conta, na fala do Espírito Emmanuel. Cair em si, que Allan Kardec chama exatamente desse primeiro passo, de você poder assumir o arrependimento. O arrependimento não é culpa, o arrependimento é dar-me conta, é cair em mim. O arrependimento é eu perceber que aquilo está doendo, que não está legal, que eu preciso fazer um ajuste. E a dor, que é a expiação, me conduz a fazer um movimento de reparação, que é o amor, me trazendo de volta para o lugar onde eu devo ficar. Então a palavra-chave é responsabilidade. Responsabilidade e habilidade das respostas. A responsabilidade, você quando faz alguma coisa atrapalhada, você foca na solução e não se fixa nas causas, na dor, do sofrimento. Você se ocupa em encontrar um mecanismo de dissolver aquela dificuldade, ao invés de ficar lamentando, fixado
no seu ato infeliz. Essa é a diferença de responsabilidade e culpa. Você, quando se responsabiliza, você vai e assume uma atitude para trabalhar a sua culpa, reparando, ou para trabalhar a sua dor quando você se deixou ferir por alguém. Porque alguém só fere você se você se deixa ferir. E isso se dá no cotidiano. E no cotidiano nós precisamos estar muito atentos. Porque qualquer um de nós vive essas experiências, porque nós aprendemos por ensaio. E quando estamos reencarnados, os ensaios fazem parte do aprendizado. É normal que você erre. É normal que você se equivoque. Não tenha a pretensão de que você pode ser perfeito, porque perfeição não existe na Terra. Você pode ser perfeccionista. O perfeccionista sempre é um doente muito grave que tem uma culpa embutida por trás da tentativa de ser perfeita através do perfeccionismo. O perfeccionismo, eu quero fazer tudo certo para resolver uma culpa inconsciente que eu tenho. O bom mesmo é ser e fazer aperfeiçoadamente. Dar o meu melhor, sem a preocupação de fazer tudo certinho. Quando a gente se conscientiza disso e dá-se conta de que a gente precisa fazer esses movimentos, a gente então avança para lidar com as coisas do cotidiano sem acumular muita encrenca dentro da gente, sem fazer conexões espirituais de baixo teor vibratório. Vejam que esse Chico, que foi um homem incomum pelo seu nível evolutivo, foi chamado a atenção por Emmanuel porque ele ficou magoado com a mulher que matou o cachorro dele, e a mulher matou por uma boa intenção, porque ele chegava tarde, tinha que dar comida para o cachorro, metia o dedo na garganta do cachorro para empurrar a comida, porque o cachorro tinha um problema e ele não conseguia engolir direito. A mulher, o Chico chegava muito tarde, querendo ajudar o Chico, o que é que ela fez? Deu um veneno para o cachorro desencachorrou, e o Chico ficou, quando soube, magoado, mas ele não se deu conta que ele estava magoado, até que o Emmanuel disse: você está magoado. E o Chico admitiu. Porque o maior problema do perdão é o orgulho. A gente não admite. Não, é tudo. É os astros, é o obsessor, foi um mau tempo, uma menstruação. Não, eu estava menstruada. Quer dizer, a menstruação não é minha, é de alguém. Estava menstruada e por isso eu fiz isso. Atenção para menstrual, né? Ou monstrual, se vocês preferirem. Então, o Chico disse, aceitou. Aí o Emmanuel disse, pois é, você está magoado. E o que é que eu faço? Aí se deu um presente para ela. Aí o Chico disse, mas foi ela que me magoou. Foi ela que errou. Aí o Emmanuel disse, não, mas a prescrição não é minha, é de Jesus. Alguém faz o mal, você tem que devolver com o bem. E ele aceitou a sugestão de Emmanuel. Comprou uma máquina de costurar, que ele vai acabar de pagar na próxima encarnação, porque o Chico, com o que ganhava, como é que ia pagar uma máquina de costurar? Deu uma máquina de costurar para a mulher que matou o cachorro dele. E quando ele deu, ela o abraçou tão feliz, tão alegre e dissolveu a mágoa que estava dificultando a psicografia. É sutil. As nossas encrencas, elas são sutis e estão nos nossos ensaios que a gente não limpa, a gente não vai limpando. Eu não estou dizendo que tem que ficar neurótico para poder botar tudo no lugar. Não, não é isso. Mas incomodou você, você vai e trata. Trate as questões. Se você não está bem para tratar naquele momento, trate no momento seguinte, horas depois. Mas trate. Não deixe ir se acumulando. Porque quando vai se acumulando, nós vamos nos intoxicando. E vá treinando, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque dia de amanhã pode surgir o perdão olímpico. Uma vez uma jovem me procurou e tinha crise existencial. E ela dizia, eu tenho um vazio aqui. Eu queria tratar esse vazio. Olha, um vazio aqui é uma coisa muito difícil, porque pode ser muita coisa. Ela estava em crise existencial. E ela tinha um zumbido que a atrapalhava demasiadamente. Em função de um relacionamento amoroso, o namorado estava bêbado, a empurrou, ela caiu, uma queda boba. Caiu, bateu a cabeça, e daí surgiu um zumbido. Ela foi aos especialistas mais importantes do país, ninguém conseguiu corrigir o zumbido. E eu queria ajudá-la no zumbido, ela disse, não, eu quero tratar o vazio. E nós fomos fazer um trabalho com aquela jovem ao longo do tempo.
E o trabalho foi um mergulho no inconsciente profundo dela. Porque não havia motivo para que ela pudesse sentir aquele vazio interior. Ela era uma mulher bem posta profissionalmente, uma mulher muito bonita. Era uma mulher que tinha tudo para ser plena e estava vazia. Tinha aquele zumbido, mas ela não queixava do zumbido. Quem se incomodava com o zumbido era eu, porque o médico sempre se incomoda com sintoma. Às vezes o paciente está com sintoma e está bem. E o médico quer tirar o sintoma e o paciente não quer tirar o sintoma. O médico quer tirar o sintoma e o paciente não quer. O paciente quer outra coisa e o médico não quer outra coisa. Mas quem sabe da pessoa é a pessoa, não é o médico. Então eu percebi que eu estava muito preocupado com o zumbido dela e ela estava muito preocupada com o vazio dela. Como não tinha motivação para o vazio, nós a ajudamos a fazer um mergulho profundo e ela o fez. E ela foi por uma experiência fantástica. Ela era uma mulher muito simples e o esposo saiu a trabalho. Ele se despede dela, eles se beijam e ele sai. E ela fica da janela vendo ele ir. Ele foi e ela ficou normal. Era uma situação que fazia parte da rotina do casal. Era mais um dia que ele ia. Mas sendo que dessa vez ele demorou a voltar, os dias foram se passando, ele demorou a voltar e não voltava. Aquilo que era o cotidiano dela, se relacionando com a aldeia em regime de felicidade, foi se alterando, ela foi ficando ensimesmada, triste, porque não tinha notícias e o esposo não voltava. Finalmente o esposo não voltou e ela deprimiu. E quando completou-se 10 anos da ausência de esposo, fixada que ela ficou na falta do esposo, ela pegou uma espingarda e deu um tiro. Sempre na janela, contemplando aquela cena que ele ia esperando que ele voltasse. E ela deu-se conta naquele dia que o vazio se instalou nela quando o seu pai desencarnou. De que o seu pai era aquele homem que foi e que não voltou. E que ela descobriu, quando ela deu o tiro, que ela caiu, e ficou naquele estado dramático que envolve o suicídio, e experimentou muito sofrimento. Até um dia que alguém a atendeu. Quem a atendeu era o esposo. O esposo tinha falecido. Não voltou porque ele faleceu, ele não a abandonou. Mas ela se sentiu abandonada. Então ele com toda a ternura a envolve, a acolhe e a cuida como se fosse um enfermeiro. E ela lhe pergunta por que ele não voltou. E ele diz que tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Ele não voltou com o corpo. Mas que ele lamentava muito porque ela não teve a resistência de viver uma experiência que estava pautado dentro da programação dela, que era a viuvez. Ele não iria voltar e ela estava sendo convidada a fazer a suplantação daquele sentimento na via do desapego, sem contaminar a sua vida de tal modo que, caindo da tristeza na depressão, da depressão do suicídio, ela fez um movimento oposto. O pai faleceu. No dia que o pai faleceu, o que aconteceu com ela? Se instalou o vazio. O mesmo vazio que ela começou a sentir ao longo dos anos, que foram aumentando e que depois de 10 anos ela não suportou e se matou. A dor do zumbido estava relacionada ao suicídio, por isso ela não se incomodava. Porque era o karma, era a consciência de que ela tinha se lesado. E o sentimento da desencarnação do pai, que não foi de forma brusca, que foi de uma forma natural, mas a ausência do pai ensejou-a entrar na dinâmica de contato com essa culpa de ter não lidado muito bem na relação de desapego. É muito comum isso entre os casais, né? Uma vez eu encontrei uma senhora na Espanha e ela estava sempre alegrinha no grupo. Mesmo nos momentos de conflito, ela estava alegre. Aí eu me aproximei dela num dado momento e disse, qual é o motivo da alegria? Ela disse, o casamento. Aí eu me assustei, porque casamento normalmente dá tormenta, cabelo branco, pressão alta.
pessoa fica fechada, vai endurecendo, né? Não bateu, né? Aí eu disse, ela disse, ele morreu. Aí eu vi que estava certo, ele morreu, ela se viu livre dele, porque toda mulher, quando o parceiro difícil desencarna, ela ganha parabéns, não pêsames. E ao invés de dizer o que será de mim, ela diz quem será de mim, já fica procurando uma nova parceria para viver um grande amor. Aí eu disse, ela disse, foi o homem mais belo que eu já conheci. Aí virou o jogo de novo. Eu digo, como assim? Ela disse, o senhor imagina que o nosso amor era tão brilhante que não havia um mês em que ele não me oferecesse flores. Durante 30 anos. Então ele se foi. Eu aprendi a homenagear o amor que eu descobri com ele, vivendo a alegria, sabendo viver o bem, todos os momentos da minha vida, em honra ao nosso amor. A forma como a gente significa as coisas pode nos levar para baixo ou para cima. Ao invés dela lamentar a perda e se envolver na revolta, no rancor, ela entrou na gratificação, porque conviveu com um homem 30 anos que lhe ensinou a amar. Ela aprendeu a amar. Como vi uma jovem que perdeu na tentativa da gravidez, fez inseminação artificial e com 3 meses, feliz da vida, perdeu. E quando eu a acompanhava, de uma certa forma cúmplice com ela, porque ela tinha perdido, ela me disse assim, eu sou uma pessoa feliz, porque agora eu sei o que é ser mãe. Eu nunca tinha ouvido isso. Ela perdeu a criança com 3 meses no útero. Ao invés dela lamentar a perda, ela estava lamentando os 3 meses que lhe concedeu a oportunidade de sentir mãe. Agora eu sei o que é ser mãe. E sorria. Eu achei que ela estava maluca. Mas quem estava maluco era eu, que não conseguia entender que aquela mulher dava um novo significado para aquela perda. Ela não olhou a perda, ela olhou o ganho dos 3 meses. E deu um significado positivo, ao invés de mergulhar na raiva, no rancor, no ódio da vida, de Deus, do médico. Ela se conectou com o bem, com a plenitude, com a alegria de poder ser mãe. Então, perdoar é a arte de poder fazer um manejo adequado das nossas encrencas, fazendo superações que nos remetem a estados cada vez mais de plenitude. Porque se nós não perdoarmos, fique tranquilo, a dor vai chegar. E se você insistir, a dor vai ficar doída. E se você insistir, a dor doída que gera sofrimento lhe implica num sofrimento inevitável que faça você sair da paralisia. Seja reencontrando a parceira que você violou sexualmente, seja encontrando um filho que vem num quadro grave de distúrbio psiquiátrico, seja você vendo no seu corpo surge uma patologia que fala, como eu vi também no meu início da minha atividade médica, uma moça que me procurava para que eu a examinasse. E ela disse, eu acho que eu tenho câncer no seio. E ela não tinha. E o pior é que ela vinha do obstetra, ginecologista dela, fazendo os exames, e ela não cria. E como ela tinha confiança em mim, ela ia, eu como homeopata, e ela queria que eu confirmasse. E aquilo me estranhou, para que 6 anos depois ela fizesse um câncer fulminante, que lhe devorou as entranhas, ela desencarnou. Ciclo de autoprofecia. Ela fez um processo de fixação, ou ela tinha na consciência de que aquele câncer viria? Então, o olhar positivo nos remete a poder trabalhar as nossas encrencas, porque, pasmem, se nós não trabalharmos, o nosso corpo fala e exige-nos, na posição do retorno daquilo que semeamos na vida, de que a gente tenha um outro olhar para ver de um outro horizonte aquilo aonde a gente engatou. Como vi, para concluir, um psicanalista que me pediu ajuda para que eu pudesse fazer uma demonstração didática do trabalho
a técnica que eu tinha feito profissionalmente no âmbito da regressão, de memória. E ele trazia, cardiologista, médico, ele trazia essa expectativa de poder aprender conosco e poder fazer uma avaliação psicanaliticamente daquela técnica. E eu disse a ele, vamos pegar esse câncerzinho que você teve. Câncerzinho porque ele tinha tido um câncer sobre a clavícula e ele tinha retirado o câncer, tirando as bordas do câncer. Quando você tira um câncer da epiderme, você tira as bordas, não tem o que fazer, está até curado. Então o dermatologista disse que estava curado. E eu disse, vamos pegar esse câncerzinho, eu usei essa expressão, câncerzinho. E nós fizemos uma indução e ele foi para um mergulho, para uma experiência na Inglaterra, na qual ele comandava naus de conquista inglesa, o Império Inglês, pelo mundo. E tinha uma criança que foi se desenvolvendo no cais, à medida que ele também desenvolvia o seu trabalho, e ele se afeiçoou tanto àquela criança que se tornou jovem, que ele incluiu na posição de um marujo nas esquadras, e ele está lá pelas tantas, numa praia, abrindo o mapa para ver qual seria a próxima, definindo a estratégia da próxima invasão, e de repente esse jovenzinho levanta o braço e diz que discordava. E ele achou estranho, porque era um jovem, ele era o comandante, e começa-se uma discussão. O jovem sai, se aproxima, a discussão fica acalorada, e o jovem puxa um punhal. Quando puxa o punhal, ele cruza os braços e estufa o peito, como um pai faria a um filho que ousasse agredi-lo. E ele finca o punhal exatamente nessa região onde o câncerzinho surgiu. Ele tomba, sai do corpo, vê o marujo nervoso, junto com outros marujos, porque já tinham se mancomunado, arrastando o corpo para a embarcação. E ele, espiritualmente, com o perispírito, sangrando, porque ficou fixado na cena. E depois de algum tempo atendido, surgiu um fato curioso. A lesão fechava e depois voltava a sangrar. Fechava e voltava a sangrar. Então vem um médico no mundo espiritual e ele diz, enquanto você não perdoar, você vai sangrar. E aí ele argumenta, mas eu não tenho razão. Ele disse sim e não. Porque esse jovem, ele foi resultado de um relacionamento sexual que você teve com uma mulher do porto. E essa mulher, como tinha uma vida irregular, ao engravidar, disse que o filho ia nascer, mas você não acreditou, porque ela era uma prostituta. A criança nasceu e ela mostrava quem era o pai. Mas ao mesmo tempo que ela mostrava quem era o pai, ela dizia que o pai não quis assumir a paternidade. Ela fez a alienação parental. O garoto foi crescendo amando o pai e odiando o pai. Então o benfeitor diz, ele matou o pai que não o acolheu. Porque do mesmo jeito que ele tinha a adoração por você, ele tinha um conflito da ambivalência, ele tinha ódio de você porque você não o reconheceu como seu filho. Acabou a sessão, esse psicanalista chorava copiosamente, e dizia, eu tenho que perdoar o meu filho. O filho tinha nascido há pouco tempo. E à medida que nasceu, acordou a memória de mágoa dele que ainda não estava limpa. O câncer que surgiu foi a aproximação do espírito que reencarnou no lar. Se a encrenca tivesse muito profunda, vocês imaginam onde devia aparecer esse câncer? Provavelmente no pulmão. Ele já deveria naturalmente ter trabalhado isso. Mas ainda tinha resíduo, e o resíduo que veio foi uma alteração periférica na pele que ensejou um câncer tratável. Mas ele trazia a emoção pujante, e mais tarde, porque nos vemos com uma certa regularidade, ele diz, o meu filho é tal como eu, um amante do mar. Nós nos identificamos profundamente, mas, desde aquele primeiro encontro, a consciência de que ele precisava chegar no filho e ser o pai que ele precisava ser, eliminando a mágoa de ter sido assassinado pelo filho. Alguém que se nos aproxima ativa memórias nossas inconscientes e em nível perispiritual, a encrenca que a gente não resolveu vem para o corpo.
Então nós não temos como fugir. Nós temos que seguir e sair da posição do culpado para o responsável, do responsável para ser um aprendiz, porque tudo que a gente erra nos nossos ensaios são coisas que a gente precisa aprender ou reaprender se a lição está sendo reapresentada. E nós só fazemos isso quando nós descobrimos que dentro de nós mesmos nós somos um ser divinal. Nós temos um Deus adormecido nas nossas entranhas. Porque nós somos filhos de Deus. E o perdão real, ele só se efetiva quando nós vamos além da personalidade, do ego, e vamos visitar essa nossa dimensão mais sagrada, porque é nela que jaz o nosso potencial de amor capaz de elaborar um perdão. A um filho, a um parceiro, a uma parceira, a um amigo, a um sócio que nos passa para trás. Só é possível fazer isso quando nós mergulhamos nas nossas entranhas e podemos fazer contato com isso que nos vincula ao divino, que é a nossa sacralidade. A nossa sacralidade que nos identifica com aquilo que Jesus disse: vós sois deuses. Aquilo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. E Jesus pediu perdão aos seus assassinos do alto da cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoou-se Judas no beijo de identificação, perdoou Pedro, que o negou 3 vezes, e ressurgiu perdoando aqueles que foram beneficiados pelo seu amor, que foram atendidos, que foram acolhidos. Se ele fez isso e disse que nós podemos fazer muito mais, é porque há dentro de nós uma dimensão de amor que precisa ser despertada. Isso é despertado se nós escavucamos isso. E o Espiritismo usa uma palavra para dizer disso. Como é que se chega nesse caminho do perdão? Chama-se caridade. Caridade é esse amor de entranhas que nasce e vem de dentro para fora, que não tem nada a ver com coisas, que tem a ver com alma. Que as coisas podem ir junto com a alma, que se manifesta, que se presentifica e que se espraia numa relação fecunda, profunda. E você ser capaz de perdoar uma traição vil, ser capaz de abraçar o inimigo, ser capaz de não fazer mal ao inimigo externo, ser capaz de não prejudicar ninguém que lhe prejudicou, ser capaz de poder olhar para o outro e, a despeito do teu coração não bater no mesmo sincronismo, você sentir que ele é seu irmão e ele merece novas oportunidades. Porque quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, e Jesus diz 7 vezes 70 vezes, e não 7 como era o score de Pedro, olha que perdoar 7 vezes é muito difícil. A mesma encrenca é muito difícil. Uma pessoa erra, não faz de novo, a gente diz, né? Que a gente não dá conta de perdoar de novo. Pedro levantou o score de 7, é um score altíssimo. E Jesus extrapola para 70 vezes 7 vezes. Emmanuel diz assim, Jesus disse isso para Pedro porque Pedro era capaz de errar 70 vezes 70 vezes. Você é capaz de cometer crimes. Você é capaz de atravessar uma preferencial. Qual é a garantia que você tem de que num lapso de 2 segundos tu atravessa uma preferencial? E atropela alguém, bate no outro carro? Como já vi, eu tenho um amigo muito querido, ele atravessou uma preferencial. E o filho até hoje tem uma alteração neurológica grave. Olhar para aquele filho, olhar para a mãe do filho, para os irmãos, para os outros filhos, o irmão dele, e não sentir culpa, precisa ter muito amor dentro do coração. De entranhas. E ele tem, à luz do pensamento espírita, uma relação que me fez perguntar para ele, como é que você conseguiu? E ele disse, o tempo, o caminho, a ajuda da minha esposa, eu fui me auto-superando, porque ele não atravessou a preferência porque ele estava bêbado, porque ele queria fazer roleta russa, porque ele é o responsável. Um clique, você pode cometer um crime. Você pode errar 70 vezes 7 vezes. Por isso, amigos, o caminho do perdão é um caminho de prevenção também de saúde, ou de não doença. E por isso, Jesus sendo a nossa referência,
E o Espiritismo sendo essa mediação que nos enseja acessá-lo com propriedade, dá-nos a oportunidade de fazermos do perdão um estilo de viver. Não uma espera de uma encrenca para perdoar, um estilo de viver. E se você conseguiu isso, você está sincrônico com a lei da natureza e com a poesia de Dona Maria Dolores. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol do firmamento, sem se fazer pagar pelo seu foco opulento. A nutrir a escuridão da noite sondável e fria dia a dia. E a assistir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco, o pó, de horizonte a horizonte, quando sempre for necessário. Perdão que se nos destaque na benção da rosa, na sua humildade cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha sobre o espinho, como a dizer que de caminho a caminho a vida não despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se assemelhe à terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é importante perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. O que vale afirmar que na senda de ascensão, em favor da glória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal. E em tudo no bem que te deixe, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando outra vez. Obrigado. Nós temos aqui um vídeo que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para as perguntas e respostas, né? Do debate, as perguntas só fáceis, tá? Tá aqui. Nós temos uma proposta de um vídeo, é uma plataforma, que é uma forma de você ser um jardineiro de Chicago, mas um jardineiro da Amazônia. É uma plataforma onde você tem conteúdos espíritas, de vários companheiros do movimento espírita. A gente formatou essa plataforma em setembro do ano passado, com um objetivo duplo, de divulgar o espiritismo e de permitir que as pessoas possam ajudar o Jardim das Oliveiras, na perspectiva da assistência social, como a nossa Jussara trouxe, nessas famílias que estão abaixo da linha da pobreza e em situação de vulnerabilidade. E quando você assina, você se torna um jardineiro, tendo acesso ao conteúdo desse material, dessa plataforma, e sendo um parceiro nosso. A assinatura é menos de $5 e você tem acesso a esses conteúdos. Nós temos várias palestras, entrevistas, seminários dos vários companheiros que estão nos ajudando como amigos do nosso jardim, nesse conteúdo de trabalho que a gente tem feito. E temos uma proposta que vamos viabilizar agora, que é dentro dessa plataforma, que chama-se Imersão Reflexiva. É um tema que a gente vai e aprofunda. Porque hoje em dia tem muito, né, no YouTube, tudo, né? Mas, às vezes, a gente fica com carência de fazer um mergulho em profundidade. E nós pretendemos fazer isso. Por exemplo, espiritismo, regressão de memória, um tema interessante. O primeiro vai ser casamento. Fazer um aprofundamento da relação de casamento. Ver o que Emmanuel diz, o que André Luiz diz, o que Camilo diz. E fazer todo um mergulho disso de uma forma light, em cápsulas de 7 a 10 minutos.
Você vê a hora que você quer, onde você quiser, fazer o playlist, pode ver tudo de uma vez, um módulo, deixar o outro módulo para ver depois, ou então só ver uma cápsula, 7 minutos, você vê, rever. Nós pretendemos fazer isso. Esses conteúdos, eles estão disponíveis dentro dessa plataforma e vocês podem acessá-la. Vocês têm informação daquilo que vai sendo postado nela pelo meu Instagram, Alberto_Almeida_Belém. E lá você vai acompanhando, que a gente vai anunciando que está sendo postado de novo. Então eu quero passar esse vídeo, que eu sou assim, eu vou dizer, olha, tem um filme assim, eu conto todo o filme, entendeu? Eu contei todo o vídeo. É um mal. Você diz, Alberto, não fala, porque quando tu vai contar o filme, em vez de tu dizer lance, deixar em suspense, tu conta todo o filme. Eu adoro contar o filme, eu conto. Então assim que eu fiz agora com esse vídeo. Mas veja, é 1 minuto e 12 segundos e 3 décimos. Você já conhece o Jardineiro Net? Trata-se de uma plataforma online que dá aos seus assinantes acesso a centenas de vídeos com conteúdos da doutrina espírita, psicologia transpessoal e muito mais. É uma importante ferramenta de auxílio para pessoas que buscam se aprimorar espiritual, intelectual e emocionalmente. Ao assinar o Jardineiro Net, você adquire acesso ilimitado ao conteúdo e pode assistir onde e quando quiser. Isso porque a plataforma é compatível com qualquer aparelho conectado à internet, como computadores, smart TVs, videogames, smartphones ou tablets. No Jardineiro Net é possível encontrar seminários, palestras e vídeos exclusivos do Alberto Almeida e amigos do Jardim das Oliveiras. Assinando o Jardineiro Net, você também contribui com as obras assistenciais do Jardim das Oliveiras, uma organização sem